Alunos, gente, eu vou corrigir essa atividade, tá? Para vocês, as duas atividades. E aí, depois vocês dizem para mim se vocês compreenderam ou não. No caso, tiraram suas dúvidas, que aí a gente faz a live, né? A aula online que eu falei para vocês. Então, vejam só. Primeiro, explique por que o NOx do elemento oxigênio ele pode variar. O que é que a gente já sabe, né? Em condições comuns, o NOx do oxigênio ele vai ser -2, certo? Porém, existem algumas exceções, que são os peróxidos e os superóxidos, né? Então, os peróxidos, eles vão ter a seguinte forma, tá? Eles vão ter dois elementos. Esses elementos podem ser hidrogênio, né? Pode ser prata, pode ser qualquer um outro, que aí vai formar o peróxido. E duas moléculas de oxigênio. Nessa situação, tá? Eu vou ter essa seguinte molécula. Eu vou ter o elemento, o oxigênio e vou ter esse outro elemento, ok? Então, o que é que a gente tem que saber? Que o elemento mais eletronegativo, ele vai puxar elétrons, certo? E nesse caso, quem vai ser mais eletronegativo vai ser o oxigênio, ok? Então, por ele ser mais eletronegativo, ele vai receber um elétron, ok? Esta ligação aqui, ó, entre os oxigênios, ela já vai ser uma ligação diferente, tá? Ela vai ser uma ligação covalente. Nessa situação aqui, entre essas duas moléculas de oxigênio, eles nem estão ganhando e nem perdendo elétron, né? Ou seja, isso vai se estabilizar. Então, apenas cada um vai ficar com NOx 1. Então, no caso dos peróxidos, a gente vai ter o NOx do elemento oxigênio -1. Tá vendo que já altera? Ok? Outra situação, gente, é nos superóxidos, tá? Os superóxidos, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter dois elementos formador para 4 moléculas de oxigênio. Neste caso, a gente vai ter a seguinte estrutura, ó. Eu vou ter esse elemento, pode ser qualquer elemento, tá? Como eu falei para vocês. E vou ter as 4 moléculas de oxigênio compartilhando o elétron entre si. Aí, novamente, o elemento oxigênio, ele vai ser mais eletronegativo do que esse elemento aqui que está sendo representado por a letra E. Então, ou seja, como ele é mais eletronegativo, ele vai puxar um elétron, né? Aí aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter NOx -1 e aqui esse outro carinha eu vou ter o NOx -1. Esses dois aqui do meio, eles vão ficar com o NOx 0, tá? Então, como eles vão ficar com o NOx 0, o que é que vai acontecer? Na química, eles fazem a média. Então, eu tenho quantos oxigênios aqui? 4 oxigênios, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? -1, mais -1, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu fazer o cálculo todo, ó. -1, mais 0, mais 0, mais -1, ok? Que eu vou dividir para 4. Se a gente for dividir, vai dar o quê? -2 para 4. Se a gente dividir -2 para 4, vai ser igual a -1/2, ok? Ou seja, porque vai fazer a média dos 4 elementos de oxigênio. Dando para entender? Então, no caso dos superóxidos, que é essa situação aqui, o NOx ele vai ficar -0,5. Vamos agora, ó. Explique o conceito de número de oxidação. Pessoal, número de oxidação é simples, tá? Então, quando eu falo em número de oxidação, você tem que lembrar da palavra carga, tá? Da palavra carga.
Então, vê só, número de oxidação vai ser a carga que um elemento ele adquire ao formar a molécula. Então, ao formar a molécula, ele pode receber ou ele pode doar elétrons, tá? Então, esse conceito, tá? Essa situação dele ganhar ou perder elétron vai fazer com que ele adquira uma carga, e isso é o que a gente chama de número de oxidação, ou simplesmente NOx, ok? Aqui, ó. Sabemos que o NOx do elemento oxigênio é -2. Porém, na situação aqui, ó, K2O2, o NOx muda. Qual o NOx nessa situação? Gente, ó, 2 potássio e 2 oxigênio. Quem lembra nessa situação que a gente tem? Alguém pode lembrar? Nessa situação eu tenho um peróxido. Como eu tenho um peróxido, nessa situação, o NOx ele passa a ser o quê? -1. Ok? Então, ó, tá vendo, ó? Lembra? 2 elementos e 2 oxigênio. No caso, quem é esse elemento aqui? O potássio, ok? Então, como eu tenho um peróxido, nessa situação, o NOx do oxigênio vai ser -1. Ok? Vamos passar. Próxima. O que a gente tem aqui, queridos alunos? Na molécula Al2O3, os NOx são respectivamente, né? Então, ele está querendo o quê? O NOx do alumínio e o NOx do elemento oxigênio. Não é isso? Então, isso aqui é bem prático, garotada. Tá? Isso aqui vai ser algo totalmente prático. Se a gente for lá na tabela periódica, a gente vai perceber que o elemento alumínio, ele faz parte da família 3A, né? E a gente já viu que a galerinha do elemento 3A, eles possuem NOx o quê? +3, né? E nessa situação aqui, como é uma situação que a gente vai classificá-la como comum, a gente já sabe que o NOx do elemento oxigênio é o quê? -2. Então, nessa situação, esta seria a resposta correta. Vamos lá, garotada. Ó, os elementos de transição possuem número de NOx que pode variar. Assinale a alternativa em que os elementos de transição possuem NOx fixo. Então, a gente viu, né? Em relação aos elementos de transição, podem variar sim. Porém, existe uma duplazinha aí que o NOx, ele é fixo, ele não varia. E quem é essa dupla? O zinco e a prata, tá? Então, vocês vão sempre lembrar que o zinco e a prata, eles possuem NOx fixo. Tô falando dos elementos de transição, tá? Vamos lá. A última questão a gente tem assim. Determine o número de oxidação do elemento nitrogênio nas situações a seguir. Então, essa questão, ela houve até um erro, né? E aí eu disse para vocês não responderem, assinalar qualquer um. Mas aí, como eu estou respondendo a questão, eu vou resolver ela para vocês. Então, vamos responder a letra A, tá? Então, nessa situação, vê que eu tenho uma carga. A carga da molécula. E a carga da molécula, ela é o quê? -1, né? Então, a gente viu que o NOx da molécula, ela tem que dar 0, a soma das cargas. Porém, como eu tenho a carga aqui, que é -1, eu vou... a soma das cargas vai ter que dar -1. Então, eu vou colocar aqui, ó. NO3, ok? Vai ter que dar -1. Vamos lá fazer nossos cálculos. Todos nós já sabemos que o NOx do oxigênio vai ser -2, não é isso? Então, vamos lá colocar, ó. Nitrogênio mais -2
Só que aí, o que é que a gente está observando aqui? Que eu tenho 3 moléculas de oxigênio. Como eu tenho, ó, 3 moléculas de oxigênio, a gente vai ter que multiplicar o cara. E tudo isso vai ter que dar igual a quem? A menos 1, ok? Então, vamos lá, ó. Nitrogênio mais, vou colocar aqui, ó, 2 vezes 3, menos 6, que vai dar igual a menos 1, ok? Aí, o que é que eu vou ter, ó? Nitrogênio mais e menos 6, que vai ser igual a menos 1. Então, nitrogênio vai ser igual a menos 1. Se o 6 vai para lá, ele vai passar menos 6. Neste caso, nitrogênio vai ser igual a mais 5, ok? Então, na primeira situação, o NOx do nitrogênio ele vai ser igual a mais 5. Vamos para o nosso segundo exemplo. Vê que no segundo exemplo, a gente não tem nenhuma carga, ok? Como eu não tenho nenhuma carga, o resultado vai ter que ser o quê? 0. E a gente já sabe que aqui não é nenhuma situação, vamos dizer, anormal, tá? É uma situação normal. Então, a gente vai ter o NOx do oxigênio como menos 2, tá? Então, ó, o que é que eu vou colocar aqui? Vê que eu tenho quanto de nitrogênio? 2. Então, ó, vou colocar N, tá? N vezes 2 mais, eu vou colocar aqui o NOx do oxigênio, menos 2 vezes a quantidade de molécula, que é 3. Tudo isso vai dar igual a quem? A 0. Então, ó, N vezes 2, 2N, mais, eu vou abrir parênteses aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Aí, menos 6, que vai ser igual a quem? A 0, ok? Aí, de novo, vou colocar aqui, ó, 2N mais e menos 6, que vai ser igual a 0. 2N vai ser igual a, vou logo cortar esse 0, o 6 vai lá para o outro lado, ele vai mais 6. E aqui a gente só divide, por quê? Porque eu tenho 2N é igual a mais 6. E eu só quero o valor de um N. Então, N vai ser igual a mais 6 sobre 2. Então, ó, N vai ser igual a mais 3, né? Então, vê que as situações, elas mudam de acordo com o arranjo da molécula, né? O nitrogênio ele não vai ter um NOx fixo. Vamos lá para a letra C. Galera, a letra C é a mais fácil, né? Então, aqui eu tenho N2. N2 é uma molécula que a gente classifica ela como uma molécula simples. Por que simples? Porque ela é composta apenas de nitrogênio. Então, nesta situação, o NOx, ele vai ser o quê? 0, ok? Para encerrar, né? Eu vou ter aqui essa moléculazinha topzinha. E a gente tá vendo que ela tem uma carga. Qual é a carga dela? Mais 1. Então, a soma da galerinha aqui vai ter que ser o quê? Mais 1. É uma situação que a gente vai classificar como anormal? Não, ok? É uma situação tranquila. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? N mais, qual é o NOx do hidrogênio que a gente já sabe? Mais 1, né? Então, eu vou ter o quê? 1 vezes quem? 4, que vai ser igual a quem? A mais 1. Então, ó, nitrogênio mais 4 vezes 1, 4 vai ser igual a mais 1. Então, nitrogênio vai ser igual
A mais 1. O 4 pula, então vai ficar menos 4. Nitrogênio vai ser igual. O que é que eu vou ter agora? Ó? Mais e menos, menos 4 menos 1, 3, negativo. Então, nesta situação, o NOx ele ficou menos 3. Ok, garotos? E é isto.